É tempo de prosseguir, é tempo de avançar, não pare de marchar. Prossiga, ele é o leão da tribo de Judá, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ouçam as trombetas e os carros de guerra, exército de Deus em ação. Filhos e filhas libertos, curados, algemas espalhadas no chão. Ouçam as trombetas e os carros de guerra, exército de Deus em ação. Filhos e filhas libertos, curados, algemas espalhadas no chão. Ouçam o grito da vitória, ouçam o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. Ouçam o grito da vitória, ouçam o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. De joelhos no chão. Ouçam as trombetas e os carros de guerra, exército de Deus em ação. Filhos e filhas libertos, curados, algemas espalhadas no chão. Ouçam as trombetas e os carros de guerra, exército de Deus em ação. Filhos e filhas libertos, curados, algemas espalhadas no chão. Ouça o grito da vitória, ouça o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. Ouça o grito da vitória, ouça o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. De joelhos no chão. Digam ao meu povo que marchem, prossigam em curar as nações. Quero ouvir o clamor do meu povo com espadas e escudos nas mãos. Digam ao meu povo que marchem, prossigam em curar as nações. Quero ouvir o clamor do meu povo com espadas e escudos nas mãos. Digam ao meu povo que marchem, prossigam em curar as nações. Quero ouvir o clamor do meu povo com espadas e escudos nas mãos. Digam ao meu povo que marchem, prossigam em curar as nações. Quero ouvir o clamor do meu povo com espadas e escudos nas mãos. Ouça o grito da vitória, ouça o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. Ouça o grito da vitória, ouça o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. Pode pôr, tio, o primeiro slide. Que isso, Enzo? É o nosso tema de hoje. Vamos então lá, lê aí. gente. Leiam comigo. Jesus cumpriu o seu propósito. Qual que é o tema de hoje? Qual que é o tema de hoje? Aê. Saiu uma embaralhada, mas a gente entendeu, Enzo. Então a gente vai falar sobre Jesus cumprir o seu propósito. Mas que propósito? Será que eles sabem? Eu acho que não. Vamos contar pra eles, né, Enzo? Vamos lá. Então, como assim? Eu acho que precisa do próximo slide. É, verdade.
Ah, Vitória, exatamente. Porque antes da gente começar, como eu já perguntei, mas vou perguntar de novo, quem trouxe a Bíblia? Ó, Abram pouca sua- gente trouxe, hein, Enzo? Se vocês conseguem, abram suas Bíblias em Mateus 28, versículo 6. E quem não consegue, pede ajuda pro tio que tá aí do lado, tá? Vamos lá. Vou esperar um Mateus pouquinho. 28, 6. Mateus está no Velho ou no Novo Testamento? Vocês sabem dizer? No Novo, isso Novo mesmo. Testamento, ó, eles estão sabendo. Estão sabendo, Enzo? Vamos dar um minutinho para eles conseguirem acompanhar com a gente. Ah, Enzo, eu acho que enquanto eles estão procurando, vamos dar uma lida para quem não conseguiu trazer a Bíblia hoje? Fechou. Ó, eu vou ler aqui, tá, gente? Quem não trouxe a Bíblia, presta atenção. Vamos lá. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Enzo, o que significa esse versículo? Quer dizer que o propósito que Jesus tinha para essa terra foi cumprido, porque ele morreu e ressuscitou para que a gente pudesse todos os nossos pecados poderiam ser quitados. Nossa, Enzo, é verdade. Mas eu esqueci de fazer uma pergunta para eles. Qual? Crianças, vocês sabem o que é boas novas? Não? Ó, então a Não gente vai sabem. aprender um pouco de quem é o significado disso. E sabe por que quem, Enzo? Não. Porque o significado das boas novas é Jesus. Jesus? Isso mesmo. Ele veio mostrar o amor de Deus da forma mais simples. Jesus passou por aqui ensinando as pessoas, curando, libertando. Jesus foi um exemplo que nós devemos seguir. Porque Jesus fez o bem ou o mal? Bem. O bem, isso mesmo. Jesus, ele cuidava de pessoas doentes, ficava com pessoas que ninguém queria conversar. Jesus, quando vinha, ele trazia multidões com ele. Porque havia muitas pessoas que acreditavam no amor de Jesus, acreditavam em suas leis, acreditavam que Jesus, ele era do bem, como eu falei, como vocês falaram. E tinha muitas pessoas que gostavam de Jesus, mas também existiam pessoas que não gostavam dele. Mas como não gostar de uma pessoa tão boa assim? Verdade, gente, a gente tem que gostar de Jesus ou não? Sim, isso mesmo. Ai, Enzo, o que é isso? Jesus e a multidão. A gente está fazendo uma encenação para vocês entenderem, tá Ó, bom? agora vai ficar mais bom, ó, gente. Mas bom? Que português dá pra, é esse? dá pra gente prestar atenção mais, então vamos lá, hein? Então vamos lá, vocês precisam ficar atentos ao que vai acontecer, hein? Então, Como o Enzo falou, né, Enzo? Havia muitas pessoas que não gostavam de Jesus e que não acreditavam em nada que Jesus dizia ou fazia. ô louco, Vitória, sério? Pois é. E sabe quem era? Quem? Os líderes religiosos, Rian. Os líderes, Rian. os líderes Enzo. religiosos? Isso mesmo. Eram os mestres da lei, vamos se dizer assim. Mas por que eles não gostavam dele? Porque Jesus, como Jesus arrastava uma grande multidão com ele, as pessoas estavam acreditando em Jesus. As pessoas estavam depositando o seu amor, a confiança, a sua esperança em Jesus e não queriam mais saber da lei, mais dos romanos ou das leis dos líderes religiosos, Enzo. Mas, Vitória, então eles não gostavam de Jesus por causa que eles estavam se sentindo que ninguém mais ia acreditar nele? E eles não gostavam de Jesus porque eles achavam que ninguém ia acreditar mais nos líderes religiosos? Isso mesmo. E eles queriam acabar com Jesus de todas as formas. Eles tentaram, mas nunca conseguiram, Enzo. Por enquanto. Ah, entendi. Mas, Enzo, vamos começar essa história? Vamos lá. Há muito, muito tempo atrás, Jesus, quando ele visitava Jerusalém, gostava muito de ir se hospedar na casa de seu amigo, Lázaro. Quem era o amigo, Enzo? Lázaro. Quem era o amigo, crianças? Lázaro, isso mesmo. E Lázaro tinha duas irmãs, uma chamada Maria e outra chamada Isabel. E na última vez que Jesus ressuscitou, da última vez que Jesus visitou eles, Lázaro estava morto. Morto? Sim, mas Jesus conseguiu fazer um milagre. Exatamente, ele ressuscitou o Lázaro.
Meu Deus, Enzo. Nossa, Jesus fazia vários milagres e muitos deles não, todos deles eram incríveis, né, Enzo? Exatamente. Mas aí chegou Jesus e os três prometeram fazer um jantar muito bom para ele, um jantar especial. E aí foi lá, Jesus chegou e comeu e também ensinou muitas coisas para Lázaro, Jesus e muitas coisas. E aí, depois, Jesus se sentou. E aí, uma das suas irmãs de Lázaro, chamada Isabel, pegou um perfume caro, um perfume muito caro na época, Vitória. Um perfume caro, tipo da Boticário. Exatamente. E aí, despejou nos pés de Jesus e começou a lavar os pés de Jesus. Oxi, mas ela usou um perfume que passa assim, ó, pra gente ficar cheiroso, não é? O perfume não serve pra gente ficar cheiroso? Sim, vocês estão falando muito fraco, sim ou não? Aí ela chegou e fez assim. Exatamente. Mas com perfume e caro. Sim. Mas, Vitória, sabe o que você está me lembrando? Judas Iscariotes, que era um dos discípulos de Jesus, teve a mesma reação que você. Quê? E ele ficou incrédulo. Ele falou, como assim? Como essa mulher pegou um perfume tão caro e despejou nos pés de Jesus e ainda lavou ele? Como assim? Verdade, eu também ficaria confusa, viu? Mas aí o que Judas disse? Ele também disse que esse perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e seria dado aos pobres. Mas, ok, e Jesus falou o que para Judas? Jesus sabia que Judas não queria dinheiro para dar aos pobres, e sim dinheiro só para ele. Oxi. Então, Jesus repreendeu Judas e falou que era um ato de bondade. E Jesus reconhecia o ato que ela fez. Nossa, que legal. Mas então a atitude de Judas foi certa ou errada? Errada, isso mesmo. Enzo, ok, Judas fez isso com a Maria, né, que derramou. Sim. O perfume nos pés de Jesus. Exatamente. E o que Judas planeja fazer com o dinheiro? Judas começou a pensar que o que ele estava passando com Jesus não estava mais dando certo. Ele queria muito dinheiro, pois ele era o responsável pelo dinheiro dos discípulos. Então, Judas começou a pensar como ele poderia fazer para enganar Jesus e conseguir dinheiro sobre ele. Essa parte eu sei. Enquanto estava acontecendo que Jesus estava na casa de Lázaro e Judas saiu da casa de Lázaro, Judas foi procurar quem, Enzo? Os líderes religiosos. Verdade, os líderes Próximo religiosos. slide, tio. Aí, gente, olha a casa de Lázaro. E aconteceu Era tudo uma isso que eu mansão, falei né? pra vocês. Exatamente. Próximo slide, tio. Essa parte eu sei, Enzo. É quando Judas foi procurar os líderes religiosos para falar com eles para prender Jesus. Oxi! Pois Por quê? é, Enzo. Os líderes religiosos, como eu falei, era da turma das pessoas que não gostavam de Jesus e queria dar um fim em Jesus a todo custo, Enzo. Oxi! Mas Pois e é. aí? Judas chegou lá e falou o quê? Foi assim, os líderes religiosos estavam conversando. Ai, velho, a gente precisa acabar com esse Jesus. Ele tá, roubando as pessoas da gente. As pessoas nem mais acreditam nas nossas leis. Só querem saber de Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Uai, mas elas estão certas, né? Exatamente, eles são uns invejosos, né, não, Enzo? Exatamente. Pois é. E aí, quem chega lá na hora? Quem? Judas. Judas chegou bem na hora que eles estavam conversando sobre Jesus. E sabe o que Judas disse, Enzo? O quê? Na verdade, os líderes religiosos reconheceram a Judas e falou assim para ele: oxe, você não é discípulo de Jesus? O que você está fazendo aqui? E aí, Enzo, o Judas, que é discípulo de Jesus, respondeu: eu vim aqui em troca de algo. Eu sei que vocês querem pegar Jesus. Então, se vocês querem Jesus, eu quero dinheiro. Então, se vocês querem Jesus, eu entrego ele para vocês. Olha essa atitude de Judas, Enzo. Nossa, ele cogitou trair o seu próprio mestre por dinheiro? Verdade, Enzo. Judas, como ele era discípulo de Jesus, ele sempre estava por perto de Jesus. Judas andava sempre com Jesus, dividia momentos com Jesus, era amigo, companheiro, literalmente, né, Enzo? Nossa, mas e aí? E aí, então, os líderes religiosos ficaram como, Enzo? Eles ficaram assim: vou ter que agarrar essa oportunidade, né? Olha isso, um discípulo de Jesus veio até aqui falar que vai entregar Jesus para mim, que é o que eu mais quero fazer.
Mas, Vitória, Judas, pelo que eu me lembro, queria dinheiro. Então, o que os líderes religiosos fizeram? Os líderes religiosos, Enzo, ofereceram a Judas 30 moedas de prata. E 30 moedas de prata é muito? Agora? Hoje em dia? Acho que não, né? Não, não é. Então, E Judas aceitou? Judas, ele pegou o dinheiro e falou, então eu ajudo vocês, vou bolar um plano bem assim, bem cabuloso para prender Jesus, Enzo. Ô, louco, Vitória. Pois é, Enzo. É sério? É sério. Mas e aí, mais uma vez, a escolha de Judas está certa ou está errada? Errada, isso mesmo. Mas aí o tempo se passou. Jesus se ensinou, curou, fez milagres. Mas uma coisa que sempre nos ensinamentos de Jesus, ele falava que a sua hora estava chegando. Sua hora estava chegando? Como assim, Enzo? Sua hora estava chegando? Jesus já sabia de tudo que ia acontecer. Que Judas iria o trair, também que ele ia morrer, mas tinha um motivo, né, para ele morrer, né, Vitória? Sim, Enzo. Então, o tempo se passou e chegou o dia da Páscoa. Sim, Enzo. Ah, eu lembrei. Enquanto estava acontecendo tudo isso que Jesus estava ensinando seus discípulos, os curando, libertando, Judas, ele estava planejando o quê? Prender Jesus, certo? Exatamente. E sabe Mas o que ele pensou, Enzo? o quê? Judas, ele pegou o saquinho de pratas das moedas e falou, se Jesus realmente for esse Messias, o Filho Prometido, ele vai conseguir escapar dessa situação, não é? Olha esse Sim. pensamento de Judas, Enzo. Meu E Deus. aí chegou o dia da Páscoa e os discípulos dele perguntaram: Jesus, aonde você quer que a gente prepare a janta da Páscoa? E Jesus falou para que eles procurassem um homem na cidade e falasse que a hora do mestre chegou e que eles iam jantar lá. E aí chegou o dia da Páscoa, Certo, chegou a hora da janta, certo? certo. E aí Jesus estava no momento de comunhão, comendo, bebendo com seus amigos. Aí, gente, olha isso. Jesus estava lá com os seus Um grande discípulos. banquete, né, Enzo? Exatamente. Só que depois, antes dele anunciar que ele iria ser traído, ele pegou um pão, partiu, orou e deu graças para ele. E também distribuiu os seus discípulos para que eles pudessem comer. E ele falou: gente, isso é o meu corpo. Comam isso em memória de mim. Essa parte eu conheço. Essa fala que o Enzo falou representa o quê? Que a gente faz no segundo domingo. Será que eles sabem? A Santa Ceia. A eles estão ceia, ligados, hein? exatamente. E ele também pegou o cálice. Ele pegou o suco de uva e falou: esse é o meu sangue. Bebam isso em memória de mim. Foi isso que ele falou, Vitória. Igual a nossa Santa Ceia, que a gente faz em memória de Jesus. Exatamente. E depois que eles comeram, beberam, Jesus falou: isso que eu falo é a verdade. Um de vocês irá me trair. Meu Deus. A gente já sabe, né? Exatamente. Mas eles não sabiam. E aí, Enzo, como que foi essa conversa de Jesus com os discípulos? Todos os discípulos ficaram com cara de espanto e falaram: Jesus, sou eu que vou te trair? E Jesus respondia: não. Aí o outro discípulo falou: Jesus, eu que vou te trair? E ele falou: não. E depois de tudo isso, Jesus deu a última dica e falou que o que eu digo é a verdade. O que irá me trair é o que comeu do mesmo prato do que eu. Meu Deus. Então, é Judas mesmo, né, galera? Sim, era Judas que comia do Mas mesmo como prato. ele reagiu, Enzo? Judas reagiu. Judas, ele tentou ser um inocente e falou: Jesus, você está achando que sou eu? E Jesus falou: sim, é você mesmo. Faça o que tiver que ser feito. E aí, E o que Judas fez? Judas saiu correndo. Meu correndo. Deus, ele foi mal fujão, mal peidão, né? Exatamente. Meu Mas Deus. ele não saiu correndo de medo. Ele saiu correndo para procurar os líderes religiosos, pois era o momento perfeito. E depois que Judas saiu correndo, os discípulos ainda ficaram mais um pouco com Jesus e cantaram um hino. E depois eles foram para um monte. Pode passar, tio. Eles foram para um monte chamado Monte das Oliveiras. Entenderam, Vitória? Entendi. Monte das Oliveiras. Exatamente. E aí, depois,
ele pegou os seus discípulos mais próximos, que era Pedro, Tiago e João. Eu sei. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Só vocês, vai. Então, qual era mesmo, Enzo? Pedro, Tiago e João. Isso mesmo. no Exatamente. barquinho. Então, quando chegou lá, Jesus pediu para que os discípulos dele se afastassem. E Jesus foi um pouco para o lado para que ele pudesse orar. Só que, enquanto os discípulos estavam vigiando, né? Vigiando que Jesus estava orando. Como assim, vigiando? Porque Jesus pediu para que ele fosse vigiado. Mas, na verdade, os discípulos começaram a dormir. Oxente, Jesus orando e eles era para vigiar e estava dormindo. Exatamente. Jesus, logo depois de terminar de orar pela primeira vez, olhou para trás e falou: Oxi, já basta. Vocês não conseguem vigiar por nenhuma hora? Então, Jesus foi e voltou para orar mais uma vez. Ele foi lá para orar mais uma vez e pediu para que eles realmente ficassem vigiando. Só que, novamente, eles começaram a dormir. Eles não aguentaram a vigília, Enzo. Meu Deus, que discípulos são esses? Discípulos Aí depois que ele orou, Ô, gente, não. Vocês deixariam Jesus... Ó, Jesus pediu, por favor, me ajuda, orem e vigiem. Vocês iam dormir? Vocês iam aguentar ficar acordado? Ó, vocês é o estão contrário dizendo- desses aqui, né? Que já estão no 13º sono. É. E aí, Eles foram com Deus. depois que Jesus abriu os olhos de novo, depois de ter orado, olhou de novo e viu eles dormindo, Vitória. E falaram: basta, acordem. Lá vem um homem que está me traindo. E você não acredita, Vitória? Judas e os soldados estavam vindo para prender Jesus. Meu Deus, meu Deus. E agora? O que está acontecendo, Enzo? Vamos ver o que está acontecendo. Eles chegaram e antes de os soldados chegarem, os discípulos perguntaram: Jesus, eu tenho que lutar? E sabe o que aconteceu, galera? Pedro perguntou, não foi, Enzo? Pedro Sim. perguntou para Jesus: Jesus, a gente tem que lutar? E Jesus respondeu: não, se eu precisasse de ajuda, Deus traria um exército de anjos. Mas antes que Jesus falasse, Pedro pegou e cortou a orelha de um soldado. E a orelha do soldado caiu imediatamente. Vitória. Só que Jesus falou: Pedro, se acalme, não precisa lutar, como você já disse. E Jesus pegou a orelha do soldado e colocou ela no lugar de novo. A curou, né, Enzo? Jesus fez um milagre, Vitória. Mesmo na situação que ele estava sendo preso, né, Enzo? Exatamente. Pra você ver. E aí Judas foi lá, apontou para Jesus e os soldados foram lá e pegaram ele. Meu Deus, olha isso, gente. E agora? Jesus está sendo levado. Jesus está sendo levado. Meu Deus. E os discípulos, Enzo? Os discípulos fugiram de medo. Eles não Deus. queriam ser presos também. Meu Deus do céu. Mas, Enzo, o que aconteceu depois? Jesus foi preso, mas o que aconteceu? Gente, Jesus foi preso, velho. Gente, exatamente, Jesus foi preso. E aí depois, sabe o que aconteceu com Jesus? Ele foi julgado por líderes religiosos, que eram os mesmos que estavam tentando acabar com a vida dele, Vitória. Meu Deus. Então os líderes religiosos chegou e falou assim: então esse é o Jesus que a gente queria tanto prender, né, Enzo? Exatamente. E aí, os soldados religiosos interrogaram ele. E Certo. aí, eles falaram assim: Jesus, é você mesmo o Filho de Deus? E Jesus respondeu: quando eu voltar, vocês virão eu num trono de ouro sentado ao lado do meu Pai. Então, ele respondeu que sim, Vitória. Só que os líderes religiosos não gostaram nada e acharam que era uma acusação falsa. Mas, gente, Enzo, pergunta pra eles. Gente, Jesus era filho de Deus? Jesus era o Messias que eles tanto esperavam? Sim, mas mesmo assim os líderes religiosos não
acreditaram em Jesus, não é, Enzo? Sim, então, os líderes religiosos queriam dar a sentença de morte para Jesus. Mas, como eles não poderiam fazer isso, encaminharam eles a Pilatos, que era o governador da época. E aí, Enzo, conta mais. O que aconteceu com Jesus? Só que Pilatos não acreditou em nada do que os líderes religiosos falaram. Ah, então ele ficou do lado de Jesus? Sim, mas como ele não poderia fazer nada, ele interrogou Jesus. E, mesmo depois de interrogar, Jesus ficou caladinho. Todas as perguntas que Pilatos fez, ele não respondeu. Oxi, por que ele não respondeu? Porque ele não teria nada que fazer. Porque tudo o que estaria acontecendo agora estava escrito nas Escrituras. Então, tudo que ele estava fazendo era verdade. Ah, entendi, Enzo. E depois, Pilatos, ele achou que Jesus era uma pessoa de coração livre. Então, ele encaminhou ao rei Herodes, que era o rei da época, Vitória. O rei da época, meu Deus, Jesus deu uma volta gigantesca. Passou pelos líderes, passou por Pilatos. E agora estava com o rei da época. Sim, mas Herodes estava muito feliz de conhecer Jesus. Ele queria saber tudo sobre seus milagres. Mas Jesus também ficou caladinho, não falou nada, que nem ele fez com Pilatos. Meu Deus. É, porque ele já sabia tudo o que iria acontecer. E aí, Enzo? E aí, Herodes foi lá e encaminhou ele novamente para Pilatos. Então, como era Páscoa, tinha uma tradição em que Pilatos tinha que soltar um dos prisioneiros da época. E quem era o prisioneiro? Jesus, é claro. Ele Continua. foi lá, encaminhou e falou: povo, vocês querem que eu liberte esse prisioneiro? Só que, gente, o povo era para falar assim, né, Vitória? Sim. Sabe o que eles falaram? O quê? Soltaram Jesus, claro, né? Não. Eles falaram: não solta! Não solta Jesus? Exatamente. Eles não quiseram que soltar Jesus, Vitória. Só que Pilatos estava vendo: ixi, vai dar ruim para Jesus. Porque Pilatos gostava de Jesus, né, Enzo? Ele sabia que Jesus não tinha feito nada. Exatamente. Mas então Pilatos teve uma ideia de ouro. Qual? Qual a ideia de ouro? Existia um prisioneiro muito perigoso naquela cidade, chamado Barrabás. Barrabás parece Brás. Exatamente. Exatamente. E aí, ele foi lá e falou assim: já sei. Eu vou colocar Barrabás para disputar com Jesus. E quem o povo escolher, eu solto. Que obviamente era Barrabás, né? Porque, meu Deus. Exatamente. Barrabás era um criminoso muito perigoso. Se soltasse ele... ia continuar fazendo o que ele fez. Sim. E aí, mandou imediatamente chamar Barrabás. E Pilatos fez a mesma pergunta: gente, quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? Jesus. Exatamente, eu multidão também tá falando de responderia Jesus, Jesus. Eu também responderia. Eu também escolheria Jesus. Mas o povo escolheu Barrabás, gente. O povo escolheu Barrabás. O criminoso, né, Enzo? E Pilatos ainda perguntou: mas então o que vocês querem que eu faça com Jesus? E o povo falou para crucificá-lo. Mano, o que está acontecendo, Enzo? Por que eles preferiram um criminoso em vez de Jesus, que não tinha feito nada de errado e ainda estava lá para salvar eles? Eu não sei, Vitória. Mas Pilatos, já vindo que não poderia fazer nada, ele pegou uma bacia de água, lavou as suas mãos lentamente e falou: eu sou inocente da morte desse homem. E mandou chicotear Jesus antes de crucificá-lo. Essa parte eu sei. Então os soldados levaram Jesus para ser chicoteado. Sabe o que é chicotear, gente? É assim. Tou, 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 tou. É assim. E aí levaram Jesus e colocaram em Jesus um manto vermelho e uma coroa de espinhos. E os soldados maltrataram, zombavam, riam, cuspiam em Jesus. Isso estava certo, gente? Não! E depois, Vitória, o que aconteceu? Que depois chicotearam ele. Depois, Jesus teve que carregar a sua cruz, todo ensanguentado, todo ferido, mas mesmo assim ele teve que carregar. E agora? E agora, o que aconteceria com Jesus? Havia o povo que zombava de Jesus, mas havia pessoas que gostavam de Jesus e não acreditavam no que estava acontecendo. Mas o que aconteceu depois? O que aconteceu foi que Jesus, ele teve que ser crucificado, Enzo. Não é possível. E lá ele ficou. Ele teve que ir até o Calvário levando a sua cruz, levando chicoteadas e sofrendo, pois não tinham o que fazer. Isso era o que estava escrito nas Escrituras. Ele teria que passar esse sofrimento para salvar a gente de todo o pecado.
Nossa, mas depois eu fiquei sabendo que ele foi crucificado do lado de dois ladrões, é verdade? É verdade, Vitória? O quê? Que ele foi crucificado do lado de dois ladrões? Isso mesmo, Enzo. E aí subiram com ele 2 ladrões. Um à sua direita e outro à sua esquerda. E, Enzo, um dos ladrões você não vai acreditar, cara. O quê? Ele ficou contra Jesus. Ah, não é possível. O que ele disse? Ele falou: Jesus, se você for mesmo filho de Deus, o Messias aguardado aí, nosso rei, o rei de Judá, por que você não desce aí dessa cruz e salva a si mesmo? E salva a gente também, uai. Oxe, você não tem esse poder? Oxi, mano, mas Foi. e o outro ladrão? O outro ladrão, Enzo, repreendeu ele e falou: ele é o filho de Deus. E eu tenho certeza que ele está fazendo isso por um bem. E sabe o que ele falou também, Enzo, o ladrão? O quê? Ele falou que quando Jesus voltasse ao céu para lembrar dele, porque ele acreditava que Jesus era filho de Deus. Mas o que Jesus respondeu? Jesus falou que ele lembraria dele quando subisse e que entrariam juntos no paraíso. Nossa, ainda bem, né, Vitória? Pois é. Mas, Enzo, olha só como Jesus estava sofrendo. Mas aí se passou 3 horas. Chegou o meio-dia, Vitória. E Jesus, não aguentando mais de tanto sofrimento, ele orou pela última vez. E ele falou: Senhor, por que me desamparastes? Eu entrego o meu espírito a você. E aí, Enzo? E aí depois, Jesus morreu, Vitória. Vixe. Só que aí, eu falei que era meio-dia, certo? Certo. Era pro sol estar brilhando muito forte. Só que... Meio-dia o sol fica frio, né, gente? Não? Não, claro que não. Fica calor? O sol fica muito calor, gente. Só que uma nuvem preta cobriu Jerusalém. E aí começou um terremoto gigante que tremia tudo, Vitória. E que mais, Enzo? Também começou a chover, um tempo horrível, com terremotos, uma rachadura incrível, gigante e uma chuva totalmente forte. Meu Deus. Mas eu ouvi falar também, Enzo, que nessa história teve O que teve? Ah, um raio? Fala. O céu partiu ao meio, Enzo. É verdade, gente, eu tinha esquecido. O céu partiu ao meio. E, depois que acabou tudo isso, um dos soldados olhou para Jesus e falou: esse realmente era o Filho do Homem. E começou a orar para ele, Vitória. Então, um soldado que tinha chicoteado Jesus, que tinha maltratado, que tinha cuspido, que tinha feito tudo de ruim com Jesus, estava arrependido? Exatamente, pois ele percebeu que o que ele fez foi totalmente errado. E começou e se rendeu a Jesus. Nossa, que incrível, Enzo. E aí, depois, o que aconteceu? Depois que Jesus morreu, um tempo depois, retiraram o corpo dele da cruz e levaram ele até um túmulo. Quem levou foi um dos os soldados mesmo. Depois, enrolaram o corpo dele num pano. Colocaram ele num túmulo escavado na pedra. Mas, Enzo, e os discípulos? Os discípulos ficaram muito tristes e começaram a chorar também, Vitória. Eu imagino como a Maria de Betânia estava triste com aquela situação. A moça que honrou Jesus com o seu perfume caro e os seus discípulos que estavam muito entristecidos com o que havia acontecido, né, Enzo? Exatamente, Vitória. E Então, ainda colocaram ele no túmulo e fecharam com uma pedra gigante. então meio que era impossível de tirar, né, Enzo? A pedra era muito pesada. E o que havia aqui no túmulo? Hã? Os soldados, Enzo, estavam protegendo. Exatamente. Mas para os soldados irem, sabe quem falou para os soldados irem de novo, Vitória? Quem? Os líderes religiosos. Meu Deus, os líderes religiosos estavam... Meu Deus. Eles falaram que os discípulos de Jesus poderiam arrombar o túmulo dele e levar o corpo dele e depois falarem que ele tinha ressuscitado. Entendi. Aí, então, os soldados não poderiam deixar ninguém entrar no túmulo de Jesus, certo? Exatamente. Os soldados ficaram um do lado do outro no túmulo de Jesus. Mas passou-se 3 dias. 3 dias se passaram, como Jesus havia dito. E um anjo apareceu. Um anjo, Enzo? Exatamente, de manhãzinha. Um anjo apareceu e o túmulo começou a brilhar como o sol. Meu Deus. Exatamente. E o anjo que apareceu, quando os soldados viram o anjo, desmaiaram.
Oxe, eles desmaiaram com medo do anjo? Eu acho que sim, Vitória. Meu Deus, eles caíram. Eles desmaiaram quando viram a presença do anjo. Meu Deus, Enzo. E aí, o que aconteceu? E aí, depois disso, duas mulheres, amigas de Jesus, foram visitar o túmulo dele e estavam pensando: como eu vou remover essa pedra para ver o meu mestre? E como que eles acabariam com os soldados, né? Olha o tamanho desses soldados. Só que o túmulo estava aberto, os soldados desmaiados e um grande anjo apareceu. Meu Deus. E quando elas viram o anjo, ficaram espantadas e perguntaram: cadê Jesus? Cadê Jesus? O que Só que aconteceu? o anjo disse: Não temam, Jesus ressuscitou. E como elas ficaram? elas ficaram muito felizes. Vão e contem para os seus amigos que Jesus ressuscitou. Nossa, Vitória! Meu Deus. Só que os discípulos estavam tristes, chorando. Mas quando as mulheres chegaram lá, elas não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. Enzo, mas os soldados estavam escondidos. Exatamente. E aí, os discípulos estavam escondidos e muito tristes. Só que as mulheres chegaram lá e falaram que Jesus tinha ressuscitado. E eles acreditaram, Enzo? Claro que sim, né? Mas eles falaram que não tinham acreditado ainda, pois não tinham visto seu mestre. Mas, do nada, Jesus apareceu, Vitória. Jesus apareceu? Aí ele apareceu no meio da sala. E vendo Jesus, os discípulos ficaram muito felizes, Vitória. Mas enquanto isso, eles estavam conversando com Maria de Betânia, não é? Exatamente. Antes de Jesus aparecer, eles estavam conversando. E como eu disse, Enzo, os discípulos sabiam que eles estavam escondidos porque eles criam que Jesus havia morrido. Mas Sim. com a notícia de Maria e Betânia e sua irmã, eles acreditaram fortemente que Jesus estava vivo. E então Jesus apareceu, Enzo. Mentira! Jesus Jesus ressuscitou! Jesus estava vivo! Mas, Vitória, o que aconteceu depois disso? Isso mesmo, Jesus está vivo, galera. Então, realmente, Jesus estava vivão. Jesus, então, teve mais um momento com os seus discípulos. E lá mesmo ele explicou que já estava acabando o tempo dele na terra, Enzo. Oxi, é verdade? Sim, já estava acabando o tempo dele na terra. Então ele falou as suas últimas palavras para os discípulos. Que eles não ficariam sozinhos, que ele desceria o seu Espírito Santo, que ele subiria de volta, mas que o Espírito Santo estaria com a gente. E aí Jesus fez o quê? Jesus também falou que eles tinham um legado para continuar, porque Jesus havia feito milagres, curou, libertou e havia os ensinados como deveria fazer. Agora era a vez deles de cumprir a promessa que Jesus já havia começado, Enzo. E depois disso, Jesus, o que ele fez? Jesus, ele falou pela última vez e subiu. Ele subiu para os céus? Isso mesmo. Exatamente. E acabou. Quem gostou da história? Êêêê!